Espero que todos estejam bem. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e comentário e me siga no Instagram para poder me acompanhar de perto. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês a minha experiência com anjos. Sim, eu já tive experiência com os anjos. E eu quero falar para vocês que os anjos existem, os anjos são reais. Anjos são seres criados por Deus antes de toda a humanidade. Na época, a palavra do Senhor diz que Satanás ele era um anjo, né? E depois de tentar se assemelhar ao Senhor e se assentar num lugar semelhante ao de Deus, ele foi lançado do céu carregando consigo uma terça parte dos anjos. Assim foram criados, né? Foram transformados em anjos caídos. Continuam sendo anjos, porém se despiram da glória de Deus e se tornaram seres completamente obscuros, seres maléficos, seres que planejam e arquitetam um mal contra as nossas vidas. E existem anjos bons, como eu falei, e existem anjos ruins, todos anjos. E a palavra do Senhor diz que existe uma hierarquia de anjos, né? Existem os querubins, que são os anjos que sustentam o trono. Existem os serafins, que são anjos que adoram a Deus dia e noite. Existem os arcanjos, né? Anjos de guerra, anjos pelejadores, anjos mensageiros. Existem diversos anjos. Existem anjos que são enviados para trazer mensagem. Existem anjos que são enviados para consolar, para confortar. E é sobre esse anjo que eu quero falar no vídeo de hoje. A experiência que eu tive com um anjo do Senhor, como anjo bom, foi quando em 2017, minha mãe tinha falecido e eu estava muito triste, muito cabisbaixo, e o Senhor enviou um anjo até mim, e era um ser de extrema luz, eu não conseguia olhar o rosto dele, mas eu olhava e brilhava muito, e aquele ser se aproximou do meu ouvido e começou a cantar um louvor para mim que dizia: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, aquilo que te faz chorar. E essa experiência foi uma experiência que ficou marcada na minha vida, porque era um momento que eu necessitava. Muita gente não acredita, né? Muita gente não crê que os anjos possam sim, mas pela permissão de Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, ou seja qual for o teu caminho, existem os anjos do Senhor guardando a tua vida, existem anjos do Senhor guardando a tua família, guardando a tua casa, guardando o teu trabalho, guardando em tudo que você fizer, em todo o seu caminho existe o anjo do Senhor. A palavra de Deus também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem para os livrar. Então os anjos do Senhor, eles são reais, eles habitam em nosso meio e eles estão dispostos a lutar por nós amando do Senhor. E aquele anjo foi enviado para o meu conforto. Eu estava muito triste, eu tive uma visão. Em uma visão aberta, eu vi o anjo do Senhor. Eu não conseguia ver o rosto, eu sabia que era um anjo. Eu não tinha vontade de adorá-lo, nada disso, mas eu sabia que era um ser do Senhor. E no momento eu só estava chorando e aquele ser, ele foi usado para me confortar. E isso é bíblico, como eu falei no vídeo passado. Jesus, quando estava no deserto, que ele venceu a tentação do diabo, anjos do Senhor foram servi-los. Vocês podem comprovar isso na palavra do Senhor. Anjos serviram a Jesus, isto é bíblico. A palavra de Deus também diz que Elias, ele pediu a morte, né? Depois que Jezabel ameaçou, ele se escondeu na caverna e o anjo do Senhor foi lá para alimentá-lo. Ou seja, os anjos estão à disposição dos servos de Deus, amando do Senhor. E existem também, como eu disse aqui, os anjos ruins, que são anjos caídos, conhecidos como espíritos malignos, como demônios. Enfim, várias são as nomenclaturas, vários nomes são dados a eles, porém são tudo anjos caídos. Lembrando que os nomes que esses seres usam não são reais. São invenções, às vezes, humanas, invenções dadas por eles, mas não passam de anjos caídos, mesmos que foram enganados por Lúcifer e caíram juntamente com ele. Estão reservados para o dia do juízo final. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. E todos aqueles que eles conseguem enganar irão com eles. Então, não se engane, porque eles são experts em enganar. E a palavra do Senhor diz que esses anjos caídos, eles têm poder para se transformar em anjos de luz. Eles se transfiguram, ou seja, eles parecem que são anjos de luz para enganar as pessoas. E muitos acreditam neles. Eu tive uma experiência com um anjo caído, também quando minha mãe estava doente, antes dela falecer. Eu estava na casa da minha tia e
eu tinha visto um filme Quarto de Guerra, um filme muito bom, fala sobre o poder da oração. E quando eu olhei para a porta tinha um ser escuro, enorme. E ele era maior do que a porta, ele tomava conta de tudo. E eu levei um susto. Eu lembro que eu olhei para a porta e falei, meu Deus, o que é isso? E na mesma hora eu comecei a repreender. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Demônio, eu sei que você tá aí, então sai daí agora em nome de Jesus. Aquele ser desapareceu. Depois de um tempo eu conversei com a minha prima, que é pastora, e ela me explicou que esse ser era um demônio, era um espírito da morte, enviado para ceifar a vida da minha mãe. Naquele tempo a minha mãe não estava tão firme com o Senhor, a fé dela estava muito abalada, muitos questionamentos, enfim. E aquele anjo foi enviado. Só que Deus, ele permitiu eu ver. Ele permitiu eu repreender. E minha prima falou pra mim, ora o Salmo 91 e repreende esse demônio. Unge a porta, repreende ele. Foi o que eu fiz. Peguei o óleo, ungi a porta, repreendi aquele demônio. Botei o óleo num cantinho, ninguém viu. E no dia seguinte, a botija de óleo estava completamente vazia, sem ninguém mexer. Tanto que depois eu usei para colocar outros óleos nela. Funcionou normal, não vazou nem nada, mas naquele dia o óleo que eu ungi a porta desapareceu, né? E aquele demônio, ele não voltou, graças a Deus. A minha mãe, a fé dela voltou com tudo. Deus começou a palestrar com ela, a dar visões a ela, preparou ela para poder levá-la com ele. Então eu não perdi para o diabo, eu entreguei para Deus. E eu louvo ao Senhor porque Ele me permitiu enxergar o mundo espiritual, para me fazer entender que existem sim os anjos ruins, existem sim os anjos malignos. Eu vou falar um pouquinho mais à frente no próximo vídeo sobre a batalha espiritual que eu tive com os anjos caídos. E é muito forte, é muito forte. Eles são seres, eles emanam ódio dentro de si, raiva, eles têm raiva de você, eles te contemplam. Eu vou falar também mais à frente sobre o meu arrebatamento que eu tive. Deus me permitiu ser arrebatado em espírito, me mostrou o mundo espiritual, então não deixe de assistir. E essa é a minha experiência com os anjos, né? Tanto anjo, algumas das, né? Eu já tive outras, mas essas são algumas com os anjos bons e os anjos ruins, né? Uma vez eu estava no culto também, e foi mais recente, foi ano passado, o meu amigo evangelista Adriano pregou, e em um determinado momento ele falou assim, tem um anjo que está vindo do fundo da igreja para frente. E eu escutei a pisada daquele anjo. Era uma pisada muito forte. Eu creio que ele era um anjo de guerra, era um anjo enviado para guerrear naquela vigília. E o anjo veio pisando e a gente ia ouvindo. Não foi só eu, a minha noiva também ouviu. E a gente ia ouvindo a pisada estrondosa daquele anjo. Eu falei, meu Deus, conforme ele ia pisando, eu ia me arrepiando. E Deus ali tomou todo mundo no mistério profundo. Eu falei, meu Deus, o Senhor está guerreando nessa vigília. Então assim, os anjos são reais. Começa a orar, começa a dizer, Deus, envia os teus anjos. Senhor, envia o teu anjo em tal lugar. Senhor, eu creio que o Senhor está enviando anjos. Sabe, a gente não dá ordem aos anjos, mas o Senhor dá ordem aos anjos em nosso favor. O Senhor dá ordem aos anjos para nos guardar. É bíblico, é verdade, é a palavra. Você acreditando ou não, os anjos do Senhor existem, assim como os demônios, só que eles não têm poder para te tocar se o Senhor não permitir. Então repreenda-os em nome de Jesus. Esse é o vídeo de hoje.